Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, as crianças, os romeiros, os peregrinos que estão aí conosco, e todos nós somos peregrinos, porque a gente está de passagem aqui, que a nossa morada é o céu, então é lá, é para lá. Enquanto isso, vamos peregrinar. Enquanto isso, vamos também amadurecer na nossa caminhada de fé. Em outras palavras, era isso que o Senhor desejava para aquela multidão e para todos aqueles que o escutavam. Nosso Senhor já havia realizado tantos feitos, já havia ensinado, e como foi observado também pelo povo, Ele ensina com autoridade, não ensina como os doutores da lei. Ele fala e realmente acontece. Ele fala aquilo que vive. Transborda a comunhão dele com o Pai, transborda aqui em benevolência, em bondade, em misericórdia. Eles percebiam, muitos perceberam isso em Nosso Senhor, mas muitos outros não perceberam. E por isso que no Evangelho o Senhor faz esta crítica então, porque queriam ver um sinal. Aquela multidão era uma multidão má, perversa, porque queria um sinal. E volto a dizer, quantos sinais o Senhor já havia dado? Inúmeros. E meus irmãos, quando nosso Senhor critica aquela multidão, aquele povo, aquele tempo, olhemos também para o nosso tempo. Nós estamos buscando o Senhor também pelo sinal? Por sinais, porque a gente quer sentir um afago, um conforto espiritual, ou porque nós queremos realmente uma vida nova, ou porque nós queremos realmente a conversão, queremos realmente um compromisso com Deus, com o seu reino. Nós não somos chamados a viver de oba-oba, não é? Um sinal, ou sinais. E nós vemos também no nosso tempo, a busca pelos sinais. Nós não devemos buscar os sinais, mas devemos buscar a Deus. Devemos buscar a nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor então criticou assim aquela multidão, e logo no início do Evangelho escutamos isso, uma multidão que se reunia em grande quantidade. Então, pensemos um pouquinho nisso também. Uma multidão. Nós somos muitos aqui? Somos. E em casa, mais ainda. Mas veja bem, nós não somos multidão, nós somos exclusivos. Nós somos queridos, nós somos únicos.
E por isso devemos também dar a nossa resposta diante desse Deus que nos interpela, que nos questiona, que se revela a nós. E quando o Senhor realizou sinais, porque de fato Ele realizou sinais, Ele curou cegos, paralíticos, deu muitos ensinamentos, milagres, expulsou demônios. Quantos sinais! E esses sinais deveriam provocar exatamente isso: conversão, seguimento e não mais curiosidade. Então, se nosso Senhor já te pegou por algum sinal, que bom, uma cura que você alcançou, um milagre que você viu, mas olha, daqui para frente, não busque mais sinais, não há necessidade. O sinal já está aqui diante de nós. Em cada Eucaristia, o sinal se revela mais uma vez. Padre, o senhor vê milagre? O senhor consegue perceber milagre sempre? Qual foi o último milagre que o senhor viu? Ontem na Santa Missa. A Santa Missa é este milagre que acontece todos os dias. Imagina, o diácono depois vai trazer aqui para preparar o altar. É pão, tem gosto de pão, mas depois não vai ser mais pão. É ou não é um milagre? O vinho, com a oração que o padre realiza, a consagração, deixa de ser vinho para ser o sangue de nosso Senhor. É ou não é um milagre? Visível aos nossos olhos. Mas este milagre, como os outros milagres que nosso Senhor realizou, deve nos remeter a Ele e deve nos provocar seguimento, conversão, compromisso de fato com Ele. Na leitura que escutamos de São Paulo aos Romanos, ele está no início da carta, então ele saúda, ele tem consciência também de quem ele é, ele não é multidão. Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Anunciador do Evangelho, pregador do Evangelho, olha só a consciência de Paulo. Irmãos, tomemos consciência de quem nós somos. Não somos multidão, somos filhos de Deus. Você é um filho de Deus. E Paulo, na sua consciência de pregador do Evangelho, escrevendo aos romanos, e Roma, claro, está fora da realidade judaica, da Terra Santa, não é assim? Mas Roma, também chamada, e os peregrinos de Roma, e os moradores de Roma, chamados à conversão. Cada um, jogava para um lado, vamos dizer assim, cada um cultuava um deus ali em Roma, haviam vários deuses, havia a política, havia o imperador, mas diante dessa miscigenação, desse povo que estava lá, Paulo aponta para o essencial. Olha, vocês estão seguindo muitos deuses aí, mas olha, é nosso Senhor Jesus Cristo, a quem vocês devem seguir. E Paulo apontou então a centralidade da fé deles, nosso Senhor Jesus Cristo. A centralidade da nossa vida não são os sinais, os arrepios espirituais, até mesmo as graças que nós podemos alcançar. Nós devemos buscar mesmo a Deus. Não o Deus que realiza sinais, mas não os sinais, mas Deus. Vamos, irmãos, daqui para frente, então, ainda mais amadurecer na nossa caminhada de fé. Não somente os milagres, mas o Deus que realiza os milagres. Não somente a cura, mas o Deus que realiza a cura. Ele em primeiro lugar. A centralidade é nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele. É por Ele que nós estamos aqui. E que a partir dEle, sim, as outras coisas possam se desenrolar, se encaixar, mas antes de tudo, irmãos, é a Ele. Nosso Senhor exortou isso àquele povo e exorta também a cada um de nós. Não sinais, está aqui o sinal, Ele era o sinal, a sabedoria encarnada. Ele, o sinal, não somente uma pregação, mas Ele, a palavra.
Jonas, ele se declarou assim, né? Aqui está quem é maior do que Jonas, porque Jonas anunciava a palavra, e está aqui a palavra, o verbo, eu, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele se revelou a nós, então é a ele que nós devemos buscar sempre e em primeiro lugar. E que a partir dele, sim, claro, amando, buscando, nós os amemos, nós os perdoemos, nós os ajudemos, e os sinais, se eles vierem, amém, aleluia, glória a Deus. Mas se não vier, não tem problema, porque ele é que deve ser buscado em primeiro lugar. Inclina um pouquinho a sua cabeça, faça a sua oração pedindo essa graça a nosso Senhor, de buscar não somente as coisas, mas buscar a Deus. Não buscar somente os milagres, mas buscar Jesus Cristo. Não buscar apenas sinais, mas buscar a conversão, a mudança de vida. Esta graça, Senhor, que nós te pedimos nesta Eucaristia. Sim, o Senhor em primeiro lugar. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.